Bom dia, oitavo A, boa tarde, oitavo B. Então vamos dar continuidade aí aos nossos módulos e já estamos no penúltimo módulo do ano, fechando o quarto bimestre praticamente. Então agora estamos no módulo 15. Japão, uma potência econômica mundial. Então voltamos lá aos asiáticos, né? Então vamos lá. Então, Japão, uma potência econômica mundial. Entre 1991 e 2000, o Japão se manteve como o segundo maior PIB mundial. Então, lá desde 1991 até 2000, o Japão foi o segundo maior PIB do mundo, né? Perdendo apenas aí para os Estados Unidos. Lembrando que PIB é Produto Interno Bruto, toda a riqueza do país, tudo que ele produz, tudo que ele compra, tudo que ele vende, os lucros, enfim, toda a riqueza do país, ok? Hoje, o Japão é a quarta maior economia do mundo, com 5,4 trilhões de dólares. E esse dado é do ano de 2017. Então, aparece aqui nessa tabelinha da página 240 aí para vocês, ok? E nessa nova ordem mundial, o que significa isso? Nessa configuração que nós temos dos países atualmente, dividindo aí em 3 grupos diferentes, países subdesenvolvidos, não industrializados, subdesenvolvidos, industrializados e os países industrializados, né? Mensurando a partir da sua economia, o Japão, assim como diversos países asiáticos que por muito tempo foram considerados subdesenvolvidos, né, emergentes, alcançaram aí a mesma riqueza e o mesmo grau de industrialização e comércio externo que os países desenvolvidos. Ah, mas o Japão não é considerado um país desenvolvido? Sim, da mesma forma que alguns países asiáticos. No entanto, lembra que nós já falamos sobre a questão de como é calculado isso? Então, para a gente colocar o IDH do país, o Índice de Desenvolvimento Humano, que define se o país é subdesenvolvido ou desenvolvido, então aquele número, né? O que acontece? Os países asiáticos, quando a gente faz a divisão de toda a economia do país pelos habitantes, então a média é baixa, né? Por quê? Porque a população é gigantesca, então tem essa variação aí, ok? Sobre a população aí japonesa. Então, apresentou um rápido crescimento da população japonesa no século XX, né? Esse gráfico aqui, olha, mostra isso para nós. Então, na página 241, Japão, evolução e projeção da população absoluta, de 1920 até 2040. Então, o ápice aqui, ó, chegou em 2010 e a partir de 2010 começou a apresentar uma queda, né? 2020 aqui já tem uma queda e aqui, ó, a perspectiva para 2030 e 2040. Isso sabemos que é uma característica do desenvolvimento dos países, né? Então, quanto mais um país se desenvolve, a configuração da população dele também muda, né? Aumentando a expectativa de vida, diminuindo a taxa de natalidade. Então, isso sabemos que é uma regra, ok? Tudo bem? O país é pequeno, então a extensão territorial em si do Japão é minúscula, ela é composta por 4 ilhas, né? E se a gente comparar o território do Japão ao nosso, por exemplo, para ter como exemplo, o Japão é minúsculo, o Japão seria um estado do nosso país. Mas, em contrapartida, a população japonesa é gigantesca. Então, pelo fato do território ser restrito e a população gigantesca,
é um país muito povoado. Lembrando o que é esse país povoado? Populoso é o total da população e povoado é a mesma coisa que densidade demográfica. Então, a densidade demográfica no território japonês é de 341 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa é a densidade demográfica aí do Japão. Lembrando que a distribuição no território, aqui aparece, olha, a distribuição no território, ela não é homogênea, né? Então, algumas regiões têm uma maior concentração de habitantes e outras regiões menor concentração de habitantes. Então, as regiões que têm maior concentração de habitantes chega a 1.500 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui mostra, ó, Japão, distribuição populacional pelas unidades políticas e maiores cidades. Então, aqui tem uma visão bem geral aí da distribuição da população do Japão. E a gente percebe que algumas regiões, ó, essas vermelhinhas aqui, são as regiões com maior densidade demográfica. Outras com menor densidade demográfica. Ok? Isso sabemos, né? Todos os territórios apresentam essa irregularidade aí da população. Alguns dados aqui para vocês. Eles estão aqui, olha. Então, em relação à expectativa de vida, mortalidade infantil e o IDH do Japão. Expectativa de vida. Então, o Japão é um dos que tem, os dados aqui são de 2015, eu acho. 2016, desculpa. Então, a expectativa de vida do Japão em 2016, que é o último dado que temos e que aparece aqui nas informações para vocês, é que o Japão, a média, tá, gente? Os homens de cerca de 80 anos e as mulheres cerca de 87 anos. Ah, mas não é uma expectativa de vida muito alta. É sim, porque quando encontra uma média e a média aí acima de 80 já é uma expectativa de vida elevada, ou seja, o quanto as pessoas estão vivendo, ok? A mortalidade infantil é muito pequenininha. Então, a mortalidade infantil é o número de mortes a cada 1.000 crianças de até 1 ano de idade. E no Japão é só 2 por 1.000. Então, a cada 1.000 crianças até 1 ano de idade, 2 morrem. É um número bem pequenininho em comparação com outros países aí. Tem países que chega a mais de 100 mortes por 1.000, né? Principalmente os países subdesenvolvidos. E o IDH do Japão é de 0,903. O que isso significa? Lembrando que o DH é Índice de Desenvolvimento Humano, que é mensurado a partir de alguns pontos específicos. No caso, renda per capita, escolaridade e expectativa de vida. A expectativa de vida define a saúde, a escolaridade define a educação e a renda per capita define aí a economia, ok? E o Japão se encontra aí com esse DH, que é alto, na 17ª posição mundial dos IDHs. Então, tá bem colocado. Pensando que nós temos aí quase 200 territórios independentes, então está bem colocado, ok? A economia. A economia, estamos falando de din-din, bufunfa. Então, a economia do Japão. Então, pós-Segunda Guerra, o Japão bateu recordes no crescimento econômico. Então, de 1960 até 1970, o crescimento da economia do Japão foi em torno de 10%. Ah, mas 10% não é muito. É muito. É um crescimento gigantesco. Até porque quando falamos de crescimento da economia, o crescimento sempre é muito pequenininho. Não importa se o país é subdesenvolvido ou desenvolvido, né? E 10% no crescimento da economia de um país é muito. É um número bastante promissor aí. De 1980 a 1990, o crescimento teve uma queda, né? Mas caiu para 5%, o que também é
acima da média, ok? E o Japão, nesses anos todos, principalmente nesse período de maior crescimento econômico aí, ele apresentou uma balança comercial positiva. O que significa balança comercial positiva? Já vimos isso, que significa que o país, ele vende, exporta mais do que importa. Então, ele está sempre com saldo lá positivo. Aqui na página 245 tem uma tabelinha para a gente relembrar setores econômicos. Então, aqui tem o setor primário, secundário e terciário, né? Então, o setor primário está correspondendo ao extrativismo e à agropecuária. Esse é o setor primário, é o que rende menos, lembra? Então, o setor primário, no Japão, ele tem menor participação. Até porque, vamos ver posteriormente, mas a questão da agricultura, do primeiro setor aí no Japão, a agricultura, ela é uma pequena porcentagem da economia. E é uma economia ligada ao consumo local, ok? Não à exportação, assim, não com foco na exportação, ok? Mas depois vemos isso. Então, o setor primário tem a menor participação na economia, o secundário e o terciário têm maiores participações na economia. E, como já é de se imaginar, até por conta do PIB aí que se mostra gigantesco do Japão, o setor secundário é intermediário, então corresponde a 27% do PIB, e a 26% da ocupação do PEA, da população economicamente ativa, e o setor terciário, que está correspondendo ao comércio e serviços, corresponde a 71% do PIB e a 70%, praticamente 71% da ocupação das pessoas. Então, olha só, é bem típico aí de um país desenvolvido esses dados em relação a participação econômica do Japão, ok? Então vamos lá, economia rural. A economia rural aí do primeiro setor do Japão. Então o território japonês ele é bastante montanhoso, o que sobra apenas 13% de todo o território destinado à agricultura, né? Então o território ele não é tão extenso e apenas 13% desse território é destinada à agricultura, ou seja, uma pequena parcela. As propriedades aí no território rural do Japão são compostas por pequenas propriedades. Então, são propriedades pequenas, até porque houve um processo de reforma agrária no Japão, o que fez uma divisão aí das propriedades rurais e definiu pequenas propriedades de até 40 hectares apenas para cultivo por família, né? Então, as propriedades são pequenas, no entanto, existe um alto grau de mecanização, né? O que significa isso? Essa mecanização significa desenvolvimento, ok? Significa desenvolvimento, porque o espaço já é pequeno, então esse espaço pequeno destinado à atividade rural, ela tem que ser bastante aproveitada. E os principais cultivos aí, aqui nessa tabela da página 247, mostra os principais cultivos aí do setor agropecuário do Japão, está relacionado ao arroz, em primeiro lugar. Lembrando que o Japão é o maior produtor de arroz e mesmo sendo o maior produtor de arroz, ele importa, ele compra arroz de outros territórios. Ele é o segundo maior produtor de trigo, terceiro maior em soja, batata, beterraba açucareira, chá, laranja, batata doce, maçã e repolho. Então, essa listinha aqui, essa tabela mostra os 10 principais produtos aí produzidos no Japão, ok? Eu anotei aí para vocês o Você Sabia. Então, esse Você Sabia, ele mostra que o Japão, mesmo sendo um território de pequenas extensões, ele tem uma variação climática, né? Porque ele compridinho assim,
latitudinalmente. Opa, o que isso significa? Que ele é comprido, né, no sentido norte e sul. Então, por essa formação aí do território japonês, tem uma variação climática. Então, dei uma lidinha aqui, olha. Tá mostrando, esse lado aqui mostra a quantidade de chuva, né, por estações do ano, em alguns lugares específicos, ó. A primeira é Sapporo, no norte do Japão. A segunda é Tóquio, na região central do Japão. E a terceira é Fukuoka, no sul do Japão. Então, mostra aí uma variação dessas características ao longo dessas localidades do Japão, tá bom? Bem interessante, e também está associada aí a questão de ocupação territorial, ou seja, concentração da população, assim como a agricultura e até mesmo as indústrias, tá bom? E a economia industrial. Então vamos lá para a economia industrial no Japão. Então, o Japão, em 1970, era a terceira maior no PIB, né? E começou a fazer parte do grupo G7. Quem é o G7? O grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo. Então, em 1970, ele entrou para esse time aí, ok? Em 1991, ele se tornou a segunda maior, ele chegou nesse momento como a segunda maior economia do mundo. E o porquê ele chegou como segunda maior economia do mundo? Porque o território é restrito, as indústrias já tinham certo grau de tecnologia, mas houve um maior investimento em pesquisa e tecnologia, o que fez o crescimento japonês aí, tanto do ponto de vista industrial quanto na questão econômica, deslanchar, ok? A indústria ela passou a ser automatizada e robotizada. E aí o crescimento industrial no Japão se tornou cada vez maior. Então, os japoneses aí iniciaram esse processo de automatização e robotização na produção industrial, ok? E implantaram uma forma de produção que nós já vimos, que é o toyotismo. O que é o toyotismo? É um método, né, de administração, uma forma de produção onde é feita a setorização, a organização para produzir o essencial. Então, torna a indústria mais dinâmica, mais certeira, ok? Até porque nós vimos lá as formas de produção, né? Então, teve o Fordismo, o Taylorismo e aí o último aqui, o Toyotismo, que era uma organização melhor aí da indústria a fim de lucrar mais, com maior investimento em maquinários, em robotização, em ciência, na ciência como um todo, enfim. Isso aí. Se estamos falando de indústria, não podemos ficar para trás com a questão das matrizes energéticas. Então, produção de energia, né? A indústria não funciona sem essa produção de energia. O Japão é o 5º maior produtor e consumidor de energia elétrica do mundo. Então aqui, olha, tem um gráfico que mostra a evolução da matriz energética de 1965 até 2015. Ele tem a presença de muitas hidrelétricas no território japonês, mas elas são pequenas, porque os rios são de pequenas extensões. E as fontes alternativas são poucas, no entanto, tem crescido, ainda mais falando de um país aí que desenvolve muita P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, pesquisa e tecnologia. Então, tem um aumento significativo aí. Apesar da insuficiência energética, o Japão é um exemplo na rede de transporte, na mão de obra qualificada, na criação de novas tecnologias e no investimento de pesquisa e desenvolvimento. Então, muitos países, inclusive também desenvolvidos, eles compram essa tecnologia do Japão, assim como os produtos já prontos, né? Principalmente produtos de alta tecnologia, que o Japão se especializou. O Japão é conhecido pela qualidade e a diversidade aí das suas indústrias.
E para finalizar, aqui ó, na página 254, tem um mapa que ele mostra as principais regiões industriais. Então ele vai mostrando, as verdes são regiões industriais e porcentagem da população nacional, que concentra mais aqui do centro-sul, e as outras são outras regiões industriais, mais diversificada. E as 3 principais regiões industriais aí do Japão, elas são essas 3 específicas aqui. Keiin, acho que se lê assim, que concentra 1/3 da população de todo o território e 23% de toda a produção industrial do país. A segunda é Kansai, que fica, essa primeira que fica na região central do Japão. A segunda é Kansai, que fica na região sul do Japão, e ela é especializada na indústria do aço, da indústria química, automobilística e de navios. E a terceira, Kitakyushu, acho que se lê assim, Kitakyushu. Esse nome aqui, que é a região ao norte do Japão e tem a extração aí do carvão mineral, tem a produção de metais a partir das metalúrgicas, tem a especialização da indústria naval e a produção de aço. Lembrando que o aço não é um recurso natural, tá? É o minério de ferro que é o recurso natural e depois do processo industrial se transforma no aço. É como se o aço fosse os rejeitos, a parte suja, entre aspas, aí, do ferro. Entre aspas mesmo, tá, gente? Ok? Então é isso sobre o Japão. Agora vamos para as atividades, que são pouquíssimas e bem tranquilas. Então, atividade 1, aqui na página 242, que tem as pirâmides etárias, que eu adoro. Então, observa a evolução da pirâmide etária do Japão desde 1950 até uma projeção para 2050. Então, aqui em 1950, a gente percebe que é uma pirâmide mesmo, né? Onde a base, com os nascimentos, ela é maior e o topo é menor. Em 2010, a pirâmide etária já muda e 2050 a perspectiva é para que ela inverta. Então, a população idosa se torne maior e a população jovem menor. E aí vem a interpretação. A partir da observação das pirâmides, faça o que se pede. Descreva as mudanças verificadas no perfil etário da população jovem e idosa do Japão. Então, o que aconteceu com os jovens? O que aconteceu com os idosos? Cite possíveis consequências decorrentes dessas mudanças no perfil etário da população japonesa. A mesma coisa que fizemos com a Europa, hein? E aí, se a população envelhece muito, o que acontece? Olha só, essa imagem aqui, olha, de uma pequena aglomeração de pessoas. Piscina no Parque Aquático de Tóquio, Summerland. Num dia de verão em 2011. É um indicador de excessiva concentração humana no sul-sudeste do país. Olha que maravilha! A atividade 2, que está lá na página 250, japoneses substituem consumo de sushi por hambúrguer e filé. A produção de pescados no Japão vem sofrendo alteração nas últimas décadas, sendo que o Japão é um dos maiores produtores aí de desenvolvimento naval para pesca e também de pesca em si. Quais relações podem ser estabelecidas entre o título da reportagem e as causas dessa alteração na produção de pescados, considerando as características da globalização? Então, os japoneses têm substituído o sushi aqui, porque eles querem, porque é um ponto da globalização, ou também tem consequências disso. Enfim, desenvolvam aí. Atividade 3. Japão, evolução da matriz energética de 1965 a 2015. Então, aqui tem petróleo, carvão, gás, energia nuclear, outras fontes de energia.
A partir da observação do gráfico, faça o que se pede. Qual a importância do petróleo na matriz energética japonesa? Lembrando que ela é muito industrial. E aí, qual a importância do petróleo? B. Aponte 2 aspectos negativos, sendo um econômico e outro ambiental no uso de petróleo no país. Um aspecto econômico e um ambiental. E acabou. E aí viemos aqui para os testes. Então realizem aí as atividades de vocês, assistam, façam anotações e depois eu mando a correção, ok? Tchauzinho, até a próxima!